Bem, pessoal, vamos falar um pouco para vocês a anatomia cardíaca, que nós no ecocardiograma costumamos chamar de janelas da ecografia. Nós temos basicamente três janelas que o intensivista emergencista deve dominar, que é a janela parasternal esquerda, que é essa aqui. Ela fica entre o terceiro e o quinto espaço intercostal, mais ou menos, esquerdo. Dependendo do biotipo do paciente, pode haver alguma variação. Temos a janela apical, seria uma segunda janela importantíssima, que aqui a gente faz a medida do débito cardíaco através do corte apical, 4 e 5 câmaras, né? A gente faz essa variação e aí conseguimos ver o fluxo sistólico. E a última janela seria a janela subcostal, em que utilizamos aqui o probe abaixo do apêndice tifoide para ver melhor derrame pericárdico. Então, seria uma janela especial para o choque por tamponamento. Vamos utilizar um relógio imaginário no tórax do paciente. E aí, a partir de determinado horário, direção que a gente vai usar, nós vamos direcionar o probe ou o index mark, que é isso aqui. A partir dessa direção, nós vamos tentar obter nesses pontos anatômicos aonde teríamos as melhores janelas, as melhores imagens para analisar. Cada aparelho tem uma marca de indicar, né, uma forma de indicar. Na verdade, alguns é uma luz, alguns é um relevo, uma bolinha. Você tem que ver no seu aparelho qual é a marca que vai indicar, porque é interessante deixar sempre a tela do lado do index mark, por exemplo, index mark à esquerda, ventrículo esquerdo à esquerda, para a gente não fazer confusão em lateralidade. Então aqui são as várias janelas que a gente vai conseguir em relação ao eixo longo para external. Nós depois fazemos uma rotação eixo curto, e aqui é o nível do vaso da base, também ainda no eixo curto, pegando uma válvula aórtica, trivalvular, válvula pulmonar, tronco da artéria pulmonar, bifurcando, um pedacinho do ato esquerdo, um pedacinho do ato direito e uma parte do VD. A gente vai focar nessas duas janelas aqui do paraesternal, eixo longo e eixo curto, e no apical a gente vai focar nessas duas de baixo aqui, seriam apical 4 câmaras e apical 5 câmaras. Mas também apresentamos a vocês a janela apical 2 câmaras, onde a gente faz avaliação de função segmentar, medida do volume da esquerda, etc. Eixo longo, eu costumo chamar esse aí o corte do pão. Né? Nós vamos pegar o coração e cortar ele na forma longitudinal, e aí veremos ele nesse formato aqui. O probe fica aqui na região paraesternal, como eu falei para vocês, direcionado para o ombro direito do paciente ou no nosso relógio imaginário às 11 horas, tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver o coração nesse eixo longo. Primeira câmera que vai ser mais próxima aqui do probe. O probe, imaginem, está aqui em cima do ventrículo direito. Ele vai lançar o feixe de ultrassom e nós vamos ver o VD, o septo interventricular, o VE, parede posterior, o ato esquerdo e a aorta com a sua via de saída do VE. Tá? Como é que é isso? Né? Lembrando aqui, ó, nesse formato de ultrassom, nesse formato do probe aqui, o index mark é essa bolinha que se liga uma luzinha normalmente, e aí ele vai direcionar o plano de scan para as 11 horas. E nós vamos obter essa imagem do eixo longo do coração. Então, no ultrassom, a gente vai ver essa imagem cinzenta. Por isso é interessante saber a anatomia previamente à realização do seu exame. Tá? Saber a anatomia para então saber transfigurar para o cinza exatamente o que você está vendo ali nos cortes anatômicos. Então, aqui é um vídeo interessante que a gente vai ver uma função ventricular normal, o VD, o VE, né, no eixo longo, a válvula mitral, a válvula aórtica, e aqui pericárdio e o coração no seu eixo longo. Aqui a aorta descendente, interessante saber que essa estrutura está aqui, porque a partir dela nós conseguimos, por exemplo, diferenciar um derrame pleural de um pericárdico. Isso a gente vai falar mais na frente. Em relação ao eixo curto, nada mais é do que fazer uma girada, uma rotação de 90 graus no probe. O mesmo local que você achou a janela melhor para external longa, você vai rodar para o eixo curto. Costumo chamar esse corte no corte do abacaxi. A gente vai cortar o coração no seu eixo curto e nós vamos ver ele assim, né? No centro o VE, mais grosso, mais hipertrófico, normalmente paredes mais grossas do que o VD. O VD aqui ao lado, com as paredes mais delgadas, e nesse formato meio que de uma meia-lua. Aqui nós temos a parede anterior, parede inferior, musculatura papilar. A gente só vai girar, tá vendo? Só girar do 11 horas desse ombro para o outro ombro. Então vai ser de 11 para as 2. E nós vamos obter o eixo curto do coração.
Aqui está ao nível da musculatura papilar. Você pode inclinar mais ou menos o seu probe e obter janelas da válvula mitral ou da pontinha do coração, que é chamada janela apical, eixo curto apical. Aqui você tem a musculatura papilar, músculo posterior medial e o anterolateral, e aqui você vê o desenho da válvula mitral, que fica como se fosse uma boca de peixe, a gente costuma chamar para comparar ela abrindo e fechando, tá? Que é a válvula mitral no centro da tela. Como é que é isso no vídeo? Vamos ver aqui. Aqui é o eixo curto. É o mesmo paciente daquele do eixo longo. Eu fiz esses cortes para a gente poder ver. A gente vai ver a operação aqui da válvula mitral, ó. Ela vai ser uma boquinha de peixe. Então, estou passeando aqui, inclinando o probe do músculo papilar para a base, que é a válvula mitral. E vice-versa. Ele vai indo e voltando. Agora, vamos falar do corte apical 5 câmeras, que é um corte muito importante, né? A gente vai cortar o coração a partir da sua ponta, num eixo também longo. Então, nós vamos ver VD e VE paralelos um ao outro. Vai ser interessante para medir e comparar o tamanho de um e do outro, essa janela. O decúbito lateral esquerdo seria a janela ideal, mas nem sempre na UTI a gente tem isso, né? A gente vai direcionar o probe nessa janela para 3 horas, procurar o ictus do paciente, que é a ponta do coração. Então, probe aqui na ponta do coração, com o index mark para 3 horas, nós vamos ver o ventrículo dessa forma aqui, né? As 4 câmaras. É interessante saber diferenciar um ventrículo morfologicamente direito de um esquerdo. O ventrículo direito ele tem uma banda moderadora muscular na porção apical. A válvula tricúspide é um pouquinho mais para cima do que a válvula mitral, um pouquinho mais apical. E, como eu falei, as suas paredes são mais delgadas do que a do ventrículo esquerdo. Essas 3 características lhe ajudarão a poder diferenciar um ventrículo do outro. Então, aqui a anatomia e o que a gente vai ver no cinza, né? VD é ato direito, ato esquerdo, válvula mitral, válvula tricúspide, né? Tricúspide do lado direito, mitral do lado esquerdo. E aqui mais detalhamentos anatômicos, né? Cúspide septal, anterior, septo interventricular, entrada das veias pulmonares, e aí vai para mais um detalhamento para o ecocardiografista ou para o emergencista intensivista de um nível mais avançado do que o nível básico, tá? Mas eu trouxe para vocês terem uma noção. E a tão famosa janela apical 5 câmeras, nada mais é do que uma leve inclinação do probe. Você inclina ele para poder abrir essa válvula aórtica. Isso vocês vão aprender na parte prática. E aí aparece essa quinta câmera, né, entre aspas, que não existe em 5 câmeras, mas a gente atribui essa nomenclatura devido a esse vão que aparece aqui, que nada mais é do que a via de saída do ventrículo esquerdo, a LVOT, do inglês Left Ventricle Outflow Tract. Então aqui um vídeo mostrando a gente fazendo essa transposição do 4 por 5 câmaras, tá vendo? Aí eu ligo o colorido e vejo o fluxo sistólico, o probe está aqui, então o fluxo se afastando do probe, fluxo azul, o fluxo sistólico, e aí aqui a gente vai fazer o alinhamento do Doppler para medir o débito cardíaco. Em laranja, o fluxo de entrada, né, da mitral, que está se aproximando aqui do probe. Por fim, a janela subcostal, a janela que você vai também colocar aquele relógio em cima do paciente, já vai direcionar o seu index mark para 3 horas também, e vai só pegar diferente, você vai ter uma angulação aqui menor, em torno de 30 graus de angulação, o coração está aqui, né? Lembrando disso, vai direcionar um pouquinho para a esquerda, pegar o probe por cima, e aí direcionar para lá. Tem uma grande referência anatômica que nos ajuda aqui, que é o fígado. Então, o fígado está aqui à direita, você vai, ao ver fígado, você vai procurar o VD, né? Que está colado no fígado. E aí você vai rastreando e vai achar o coração nas suas 4 câmaras também. Dá para comparar aí quando estão bem alinhados o VD e o VE. E a janela é mais fácil para ver pericárdio, né? Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é a cava inferior. Sendo que a cava inferior a gente vai ter que angular um pouquinho o seu probe, torná-lo praticamente perpendicular e direcionar o index mark para meio-dia. Então você vai conseguir aí, com essa manobra, visualizar a entrada da cava no ato direito. Então aqui novamente 3 horas, a janela subcostal 4 câmaras, né? Aqui também é uma janela boa para ver septo interatrial, suporte subcostal. E aqui, como a gente vai ver no cinza, né? Fígado, VD, VE, ato direito, ato esquerdo. É a janela mais fácil para se obter num paciente em ventilação mecânica. Normalmente é uma janela para quem está começando. Então aqui vocês veem o filme, fígado,
septo interventricular, IVD, IVE. Né? A janela que o paciente às vezes respirando no ventilador, ela pode mudar um pouquinho de direção. Mas aqui você vê o VD e o VE. A ideia é tentar sempre alongar os ventrículos para que eles fiquem paralelos, né? E eu vou oscilando de um lado para o outro. E aqui vocês veem a imagem da cava normal. A cava que ela está um pouco fina e ela varia com a respiração. Então, resumindo, para external, eixo longo, você vai direcionar o probe para 11 horas, mais ou menos no terceiro, quarto, quinto espaço intercostal esquerdo. Você vai ver isso aqui, né? Coração no eixo longo. No eixo curto, você vai girar 90 graus, vai ter o coração no eixo curto, corte do pão, corte do abacaxi. No apical, procurar o ictus, você vai ter o apical 4 e 5 câmaras, dependendo da inclinação. E o subcostal, também 3 horas. Os dois cortes aqui são 3 horas da tarde. Você vai procurar o coração, região subxifoide, e vai tentar achá-lo ao lado do fígado. Beleza, pessoal? Essa é a aula de janelas. Até a próxima. Um abraço.